Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está com saúde, diga amém. Amém. Quem está com dinheiro, diga amém. Amém. Já sabe quem vai parar a cantina para você. Estavam com saudade de eu perguntar, né? Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra que nós vamos trazer nesta noite, inspirada pelo Espírito Santo, é uma palavra simples, mas é uma palavra objetiva para a igreja do Senhor aqui nessa terra. Mas antes de eu trazer o texto que nós vamos ler nessa noite, quem aqui conhece aquele seriado CSI? Já ouviu falar, né? O seriado CSI muito me chama a atenção, porque toda vez é um seriado sobre investigação criminal, e toda vez que tem uma investigação, né, existe um modo, uma tática, uma técnica para descobrir quem foi o assassino ou quais foram os assassinos, né, quem cometeu determinado crime. E o que me chama muita atenção é que eles sempre buscam a identidade do assassino. Porque não adianta só descobrir como foi, de que maneira foi, o porquê foi, sem descobrir a identidade do assassino. Se puder desligar esse ar-condicionado aqui, eu agradeço. Obrigado. Já vem até protegendo o colchão, né? Já muito tempo muda. Amém. Obrigado, prefeito. E quando nós buscamos algo que identifique alguém, nós entendemos que quando eu descubro, não tem como ser errado. Quando Deus criou cada um de nós, Ele criou cada um de nós com uma identidade. Por mais que eu tenha um irmão gêmeo, que seja aquele gêmeo idêntico, a minha identidade é diferente da do meu irmão. Mas, pastor, eu olho para um e olho para o outro e não vejo diferença nenhuma. Talvez a olho nu ou uma identificação visual aparente, realmente você acha que é a mesma pessoa. Mas existe algumas maneiras de ter a identificação. Uma delas é pela arcária dentária. Dizem que a arcária dentária, eu não sou dentista, o dentista pode me auxiliar. Diz que a arcária dentária, ainda que seja irmão gêmeo, há uma diferença. Alguns também falam sobre o tamanho de alguns, por exemplo, o tamanho da orelha, que às vezes diferencia de um para outro. Mas a maior identificação hoje, né, comprovada, além do DNA, são as impressões digitais. Se você observar o seu dedo, ele tem um monte de linha. Se você observar o dedo do seu amigo aí do lado, essa irmã, esse irmão abençoado que Deus colocou do seu lado nessa noite, aparentemente é igual. Mas quando alguém comete algum delito e deixa a sua impressão digital, né, os técnicos passam lá aquele pozinho, identificam, joga no banco de dados, automaticamente aparece ali de quem é aquela digital. O que nós queremos trazer para a reflexão nessa noite é que você nunca pode perder a sua identidade em Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas 13. Lucas 13, a partir do verso 6 ao verso 9. O Espírito Santo me inspirou a trazer esse tema com o nome Frutificando como Identidade no Meio da Popularidade. Oh, meu Deus. Carol, deu para fazer?
puder, Carol, já colocar, só para eles terem antes de acompanhar, só para eles terem uma ideia já do que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Carol falando, nossa, o pastor está quebrando o protocolo todo. Mas amém. Eu quero que você preste atenção, porque o que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite é algo tão fundamental para a igreja, que talvez seja um dos motivos seja o motivo de os irmãos Nutella saírem da igreja, os irmãos mimimi saírem da igreja, achando que ele pode ser alguma coisa fora da presença de Deus. Irmãos, longe de mim trazer uma palavra de exortação para a igreja, que nós já aprendemos que quem exorta a igreja através da palavra é o pastor, o titular da nossa igreja. Mas eu só estou trazendo essa parte como um momento de reflexão para despertarmos para o momento que estamos passando. Estamos tendo aí a nossa EBD toda focada nessa nova revista, falando sobre a volta do Senhor Jesus. Tivemos a primeira parte hoje com o nosso pastor falando sobre arrebatamento. E parafraseando os jovens, que eles falam que tudo agora, isso não é para fraco, ser cristão não é para fraco. Ser cristão é para quem tem certeza da sua identidade em Deus. Sabe para que Deus te colocou aqui? Sabe o porquê Deus te colocou aqui? E qual o propósito? Amém? Lucas 13, de 6 ao 9. Na minha versão, como já falei algumas vezes, é um pouco diferente, mas eu quero que você acompanhe. A parábola da figueira estéril. Esse é o título. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada no meio de uma grande plantação de videira. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou, nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que vem buscar os frutos dessa figueira e não acha. Sendo assim, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente uma boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao redor e adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem; caso contrário, mande cortar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhosa é a porção da Tua palavra nesta noite, Senhor. Temos a certeza que queremos extrair o melhor dela para nossas vidas, Deus. E que ela venha, Senhor, como uma semente em nossos corações frutificar para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém? Usando o texto bíblico, eu separei em 5 partes o que o Espírito Santo quer trazer para cada um de nós nessa noite. O primeiro ponto é: qual o propósito da plantação? Deus, ele sempre planta com uma intenção. Deus não te plantou aqui aleatoriamente. Haja vista que, eu não sei se eu já falei aqui, mas quando nós estávamos para
para mudar de ministério, porque se tornou perigoso lá onde nós estávamos, cultuar ao Senhor lá à noite, pela distância que a gente mora, daqui lá no Jardim Lulu. Nós saímos de casa, eu e minha família, procurando um lugar para cultuar o Senhor. Porque o crente não pode ficar afastado da fogueira. É como um graveto. Ele está pegando fogo no meio da fogueira. Se você tirar, ele apaga. Apagou, você tem que voltar para ir para a fogueira, para ele reacender. E como nós já tínhamos conhecido, acho que é o Dia das Crianças, uma igreja aqui próxima, nós achamos que deveríamos ir lá. E passando, o Espírito Santo falou assim: não, ali. Quando nós somos sensíveis ao ouvir a voz de Deus, nós não erramos. O grande problema é que às vezes nós queremos ser mais do que Deus. Queremos que Deus alinhe os pensamentos dele aos nossos. E aonde a realidade tem que ser os nossos alinhados com o de Deus, para que tudo dê certo em nossas vidas. A figueira ela foi plantada na vinha, um local improvável, porque você sabe que a vinha é um local onde se planta uva. E como é que no meio de uma vinha existe uma figueira ali plantada? Talvez eu esteja pregando para pessoas aqui que acham que é improvável estar na presença do Senhor. E às vezes se perguntam: por que eu ainda insisto em estar na presença de Deus? Nós estamos vivendo os últimos tempos. E a carga que este mundo tem colocado em cima dos nossos ombros é a carga da dúvida. Porque quando eu começo a questionar se estou plantado num local provável ou não, é onde Satanás se aproveita e entra com as falsas promessas para nossas vidas. Apresenta novas seitas, apresenta novas teologias da simplicidade, do caminho curto. E eu quero abrir um parênteses nessa noite e dizer aos irmãos que o caminho mais curto para o inferno é o não tem nada a ver. Nossa, pastor, o senhor veio com algumas palavras duras nessa noite. Reclame com o pai, porque foi ele que me deu. E isso está servindo para mim. Porque quantas vezes eu me pego dizendo também: isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ah, qual é o problema? Ah, só um pouquinho. Ah, é só 10 minutos. 10 segundos. E o caminho mais curto do inferno é esse, não tem nada a ver. Porque quando Satanás ele se apresenta, ele não vai vir para você com um chifre raro e um tridente. Ele vai vir bem arrumadinho, ele vai vir bonito, e te mostrando que você talvez seja improvável para estar na presença de Deus. Mas você tem uma identidade, meu Pai. Deus não faz nada aleatório. Deus não faz do acaso. Tudo Deus tem um propósito. Onde você está plantado, há um propósito divino. Você faz parte de algo que é maior do que tudo neste mundo. Você faz parte da família de Deus. Mesmo que você seja diferente dos outros à sua volta, Deus te colocou aqui com uma intenção.
Você pode até estar num ambiente onde todos produzem uvas, mas Deus quer que você produza figo. Não lute contra a sua identidade. Pastor, eu já tinha ouvido essa palavra, mas alguns pregadores dizendo que a figueira está no lugar errado. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite: Deus não erra. Se Ele plantou você como uma figueira no meio da vinha, Ele sabe o teu potencial, Ele sabe o que você é capaz, e Ele não queira ser igual às uvas, porque você tem uma identidade em Deus, e a identidade que Ele colocou para você é figueira. O grande problema é que às vezes a gente quer copiar a uva. O grande problema é que às vezes a gente olha para a internet: nossa, essa uva é linda, é maravilhosa, eu quero ser igual à uva. E Deus te chamou para ser figueira. Eu não sei quantos aqui já provaram o figo. Quantos aqui já provaram o figo? Figo é tão gostoso quanto uva. Oh, aleluia! O problema é que às vezes a gente quer colocar o figo da maneira errada. Quer dar uma ajeitadinha no figo para se parecer com uva, porque a uva está bonita, a uva está dando certo, a uva, nossa, vem com um tempo bonitão. E colocado lá no grupo, lá, falando sobre o filme que assistiram, né? Sobre o movimento de Jesus. E aí eu achei interessante, fui pesquisar na internet. Que coisa linda. Eu não achei o filme, porque está na Paramount, né? Identidade, lá está na Paramount. Mas eu fui ver a história. Foi uma revolução que aconteceu em 1970 nos Estados Unidos. Um hippie descalço, cabeludo, barbudo, conseguiu quebrar o paradigma dos pastores que pregavam de uma determinada maneira. E quando o hippie se aproxima desse pastor, já inspirado pelo Espírito Santo, há uma revolução, onde várias pessoas que tinham essa mentalidade, que tinham que viver na rebeldia, na anarquia, que existia um Deus soberano e que eles tinham uma identidade que eles poderiam utilizar da maneira correta aqui nessa terra, ao ponto de igrejas não terem condições de batizar, porque grande era a multidão, eles tinham que batizar nas praias. Eu já fiz batismo na praia. É muito bom. Já fiz batismo na praia. E a gente precisa batizar mais pessoas. Mas às vezes você fala: não, eu quero ser uva. E Deus está te chamando para ser figo. Quem gera a ovelha é a ovelha. Nós temos a responsabilidade de ir lá fora e sermos canal de bênção na vida dessas pessoas, para transformar a vida de cada uma delas. Porque o Senhor está voltando. Segundo ponto: qual o fruto esperado? Deus procura resultado. Às vezes nós podemos estarmos aqui ouvindo a palavra, irmos embora para casa e perguntar: qual o propósito de ouvirmos a palavra? Qual o resultado de pegarmos e vivermos um evangelho genuíno, límpido como é a palavra do Senhor, para frutificar com a nossa identidade?
ficando com a identidade no meio da popularidade. O problema é que hoje as uvas são populares. Nossa, o pastor fulano de tal tem X milhões de seguidores. Maneiro, bom. Mas quanto desses seguidores ele levou à conversão? Quanto desses seguidores tiveram uma vida transformada pela palavra que está saindo da boca desse pastor através da internet? E agora eu estou falando que você está em casa, vendo este culto. Quando você estiver assistindo alguma coisa, você sempre verifica dentro da palavra. Busca uma palavra que seja genuína, que venha daqui, da palavra do Senhor, não de achismo. Porque enquanto eu tinha os meus achismos, eu era convencido e não convertido. E é muito fácil a gente ser enganado por nós mesmos. Porque nós queremos ser uva e Deus plantou a gente para ser figueira. A sua identidade, ninguém vai ter igual. Mas pastor, eu quero ser usado. Mas Deus quer te usar como figueira. Eu lembro quando eu estava no jardim de infância. Nossa, agora eu fui lá atrás, meu Deus. E tinha uma cantiga de ciranda lá chamada Linda Rosa Juvenil. A Érica, ia ser a Linda Rosa. Não lembro o nome do garoto. Mas era um branquinho, olho claro, lourinho, né? Botaram ele para ser o príncipe. Aí falaram que o resto da turma ia ser mato. O pastor que vos fala pegou o papel de quê? De mato. Só que, se não tivesse um mato, não aconteceria a cantiga de roda. Porque determinada parte da música dizia: e o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor. E aí, qual é a parte que ia faltar naquela cantiga? Qual é a parte que de repente vai faltar quando Jesus voltar e eu não fiz a minha parte? Porque eu queria ser uva. Não aceitei o papel de figueira. Oh, aleluia. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite. Não por uma conformidade, não, eu vou me conformar. Não, não é isso. Deus está te chamando a atenção e me chamando a atenção para dizer: eu escolhi para você também o melhor lugar. Você lembra quando Jeremias tomou aquela coça? O que passava em Jeremias para curar as feridas? Pasta de frio. Talvez Deus queira usar cada um de nós para curar feridas de outras pessoas, coisa que a uva não pode fazer. Já lavasse o olhando da lavada. E eu tenho que me orgulhar, se é que existe o orgulho santo, e falar assim: Deus me plantou como figueira, eu vou ter o meu papel de figueira. Mas eu não sei falar direito, eu só sei, de repente, por exemplo, teve aí o negócio das crianças, a apresentação da criança. Ah, vamos botar uma árvore. Ah, botar meu irmãozinho para ser árvore. Seja árvore, mas faça com amor. Porque se Deus te plantou para fazer a árvore, você tem que fazer a árvore. De repente vai ter pessoas ali sentadas e falam assim: nossa, que árvore abençoada.
Olha só, o irmão se deixou se colocar no papel de árbitro, parado o tempo todo, não está nem aparecendo, está dando tom. Mas sem ele a peça também não aconteceria. O nosso Jesus é muito simples. Ele veio para fazer uma grande obra. E ele escolheu 12. E 12 improváveis. Talvez você se sinta como improvável nesta noite. Como eu me senti durante muito tempo. E nós não podemos deixar esse pensamento satânico vir na nossa mente. Porque você é um escolhido do Senhor. O grande problema, e aí eu vou parafrasear da minha maneira, porque todos dizem o seguinte: muitos são chamados, na minha visão, muitos são chamados e poucos se fazem ser escolhidos. Porque no momento que eu tomo uma atitude, o Senhor está disposto a me encher com as suas ferramentas para trabalhar. Me dá o dom de discernimento, me dá o dom de visão, me dá o dom para tocar um violão. Eu estou batalhando com ele lá. Vai, está dando certo. Para entender um pouco da energia, para entender da água, do carpete, maravilhoso carpete que o irmão colocou aqui na igreja. Os 12 talentos que Deus está colocando diante de cada um de nós. O dono veio por 3 anos procurando esse fruto. Oh, aleluia. De repente você está 3 anos lutando por alguma coisa na presença do Senhor e não se firmou ainda por causa disso. Porque talvez você fale assim: eu não me encaixo, eu não consigo. Como é que é ser crente? Eu já contei para vocês, eu ficava dia de domingo lavando o carro da minha mãe para poder dar aquele rolezinho na parte da tarde para a noite, e os irmãos passavam para dar folhetinha. Pode ser, ô irmão, fala, já sou crente, só para não receber e não ficar ali ouvindo. Porque eu achava que não me encaixava. Como é que eu vou ser crente? Ser crente? Esse é o problema. Eu tinha que pensar ser cristão, seguir os preceitos de Cristo, estar encaixado realmente na família que eu faço parte, que não é esse mundo. Porque esse mundo nada tem para me oferecer. Esse mundo só oferece uvas para serem pisadas. E no momento que Deus quer te usar como figo para curar feridas. Oh, aleluia. Não é sobre aparência, é sobre frutificação. Precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida. Eu não posso ser uma cisterna, encher da palavra, encher da experiência com Deus, encher e ficar parado. Água parada apodrece. Eu preciso ser uma caixa d'água espiritual. Eu recebo e transmito para outros cômodos, transmito para outras vidas, transmito através de evangelismo, transmito através do Berequines, de aula com as crianças, de EBD, me colocando à disposição do som, me colocando à disposição de ir na BL, seja onde for, mas eu preciso frutificar. Senão, eu só quero popularidade. Eu já contei uma experiência que eu tive aqui, quando eu era o primeiro no ministério, mas tem muita gente lá, eu vou repetir rápido. A gente tem tempo, está dando a palavra. Tinha um culto que ia acontecer às terças-feiras, que era todo mundo de branco. E eu comprei
Aí o pastor estava embaixo. Era 2 andares lá, o cara era embaixo, estava embaixo assim. Ô Breno, dá banho nele depois que sobe o culto. Sim, senhor. Me dá banho. Ele ficou limpinho. E eu sujinho. A minha roupa, que era branca, estava mais encardida do que tudo. E eu tentei o máximo dar banho nele sem me sujar, mas não tem como. Morador de rua, muita lama, muita sujeira. Demos uma roupa para ele. E assim como nós vamos ter a nossa associação agora, vai nascer grande, firme e forte. Tinha uma associação para quem arrecadava alimento, quem arrecadava roupa. Ele subiu. Quando eu olhei, eu falei, misericórdia, vai ficar onde? Fiquei na garagem de uma porta dos carros. E Deus brada do mesmo jeito. Deus fala conosco do mesmo jeito. Porque minha identidade é única. Nele. Porque é dele, por ele e para ele. Para isso ele me plantou no reino. Deus visita a nossa vida esperando encontrar evidências de transformação e obediência. Oh, aleluia! Ele dá o caminho, ele ensina o caminho, ele ensina e fica olhando. Será que meu filho aprendeu? Agora vamos lá. Me obedece? Aí você obedece. Gente, tem alguma coisa que tire mais dos pais do sério de que quando o filho desobedece? Não dá vontade de jogar tudo em cima, aquela vontadezinha assim, jogar aquele chinelo, né? Eu estava até mostrando para minhas filhas esses dias que existia uns vídeos chamados Havaiana de Pau, né? Bota no YouTube, aí depois tem a entrevista com o menino. O que você aprendeu? O menino com o olho roxo assim para fora. Eu aprendi que quando eu desobedeço meu pai, meu olho incha. Mas é porque a Havaiana de Pau voa mesmo. Imagina, gente, que Deus dá toda a oportunidade nas nossas mãos e ele deve, ele deve ficar assim, Claudinei, de novo, ô cabeçudo, eu estou te ensinando tudo, é por aqui, assim, assim, eu te dei a minha palavra, te dei o Espírito Santo, porque ele quer que a gente frutifique. Os erros vão fazer parte, mas eu não posso permanecer no erro. Eu não posso ver que está vindo um vento forte e não me escorar de uma maneira correta no Deus que me criou. Porque senão eu vou querer popularidade. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Senão eu vou chegar, não tem nada a ver com os irmãos que fazem isso, mas imagina, não, você já me conhece. Um ano já quase de Beriana. Mês que vem, um ano quase de Beriana. Imagina se ficasse aqui. Saúde os irmãos com a magnificada palavra, paz do Senhor. Você vai falar, pastor, aqui está alguém. Essa não é a identidade dele. E se eu subisse também com outro tipo de vestimento, o pastor enlouqueceu. Porque nós temos uma identidade. E essa identidade, ninguém pode roubar de você. Mas você pode escondê-la. E é por isso que o tipo de mundo está parando no meio do caminho. Porque estão escondendo a sua identidade em Deus. Não se acomode no solo fértil sem produzir. Minha igreja é abençoada. A minha igreja tem propósitos. E eu? Qual o meu papel? Está sendo só de coadjuvante? Deus chamou para cada um o teu papel principal nessa história. Por isso que ele fala que ele vai entregar o galardão.
E parafraseando com um filme que a nossa vida está escrevendo e protagonizando, você vai receber um Oscar no final. Lembrando que a direção é dele. Você pode ser até um dos bons atores, colocando em prática o papel que ele deu para cada um de nós aqui nessa terra. Mas a direção é dele. E quando eu entendo que a direção é dele, eu aceito ser esta figura. O tempo apenas de estar plantado já passou. Agora é tempo de frutificar. O Espírito Santo nessa noite está falando para mim e para você: ei, essa cadeira é maravilhosa, é macia, esse ar-condicionado é maravilhoso. Mas tem pessoas lá fora que estão necessitadas de ouvir uma palavra. Mas pastor, nós estamos no século 21, tem internet, tem televisão, tem tudo. Ei, pastor, eu já conversei com pessoas há poucos meses atrás que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mas pastor, como assim? Satanás está cegando e tapando os ouvidos dessa geração e está impedindo que ela se aproxime do seu Criador. E o seu Criador anseia falando: frutifica, minha figueira. Frutifica, minha figueira. Porque nós lemos, quando o Senhor vem, 3 anos depois e vê que não deu fruto, Ele quer cortar. Aí vem um grupo de pessoas, né, que não acreditam em Deus, fala: por isso que eu não acredito nesse Deus. Como é que eu vou querer um Deus que é malvado? Ele não é malvado, Ele é galardoador, Ele é abençoador. O problema é que nós não nos fazemos receber essas riquezas dele. E quando Ele fala que Ele corta, igual assistindo hoje o jogo, a minha vontade era de cortar a cabeça de alguns jogadores que estavam andando de maneira errada. Mas é um corte no momento. Um corte porque naquele momento não quer frutificar. Nós fomos criados só por uma coisa, gente. Só para expandir o reino aqui nessa terra. Nós temos um propósito. Não nascemos aleatoriamente, não. Temos um propósito. Ah, mas pastor, eu sou advogado. Você tem um propósito de ganhar almas. Ah, pastor, mas eu sou juiz. Você tem um propósito de ganhar almas. Ah, pastor, mas eu sou o supra-sumo. Ei, você está querendo o quê? Popularidade? Não. Nós nascemos para frutificar com a nossa identidade em Deus. Erguer a cabeça e falar: peraí, eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, mas a outra coisa é secundária. Eu tenho que saber que Deus está na minha vida o tempo todo. Ou eu assumo um compromisso de fidelidade, ou Ele corta. Desculpa, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. A gente vem aqui para falar a verdade. Terceiro ponto: o clamor do lavrador, misericórdia e paciência. Eu tenho esse lavrador como o Senhor Jesus, que ele vai diante do Pai e fala: Senhor, deixa que eu vou limpar ele. Eles vão me aceitar como o único e suficiente Salvador. Eu vou cavar e volto. Eu vou adubar com a minha palavra. Eu vou regar com a minha presença. E eles vão dar fruto.
O dono manda cortar, mas o lavrador intercede. Não, deixa mais um ano. Só existe um mediador entre o homem e Deus: Jesus Cristo. Ele pode interceder diante do Pai e falar: Pai, corta não. Ele está caminhando na minha presença, na sua presença. Ele está caminhando. Ele está começando a entender o propósito do nosso reino, que não é aqui nessa terra. Ele entendeu o propósito, mas ele ainda está caminhando. Ele está começando a criar raiz. Ele: deixa eu limpar, deixa eu tratar. Talvez eu esteja pregando para pessoas nessa noite que estão precisando de um tratamento de Deus, que até entende que Deus te plantou, que Deus te rega, mas está faltando um adubo na sua vida. E o adubo de Deus chegou nesta noite para você. Permita ser alcançado por esta essência do Senhor. Esse é o mistério de Deus. Mesmo quando merecemos o corte, a graça nos dá mais tempo. Aleluia! Aleluia! Nós estamos no tempo da graça, mas precisamos lembrar que não foi de graça. Ele se entregou sem te conhecer. Aliás, ele te conhecia. Estou trazendo um plano terreno. Ele ainda não tinha te visto fisicamente, mas ele sabia que você tinha uma identidade que era importante para o reino. Mas, pastor, se eu não colocar algo extraordinário, como ele não precisa, o evangelho é simples. Basta você abrir sua boca e falar: Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E se você não souber pregar, pregue com a sua vida. Eu tinha uma vida assim, assim, assim. Quando o Senhor me resgatou, hoje a minha vida é assim, assim, assim. Vivi alegria, tenho paz na minha família, meu trabalho é abençoado, minha família é abençoada, meus filhos estão na presença do Senhor. Pastor, ainda não está assim. Permita que ele então faça a preparação em volta e coloque adubo em você. Mas nós temos também que buscar esse adubo. E aonde está? Dentro da palavra. Dentro da palavra. Porque no momento que nós nos reunimos aqui na casa do Senhor para glorificar a Ele, exaltar o nome dele, ouvir a palavra que é dele, que não é do pastor Claudinei, não é do pastor Daniel, não é do pastor Rui, não é de ninguém, a não ser desse Deus maravilhoso, esse adubo vem para a minha vida, e aí eu me sinto fortificado para continuar frutificando aqui na terra. Mas eu preciso entender essa minha identidade, eu preciso ter a confiança que eu tenho essa identidade dele. Aproveite o tempo da misericórdia para se alinhar com o propósito de Deus, queridos. Esse um ano a mais pode ser o último tempo da graça. Estou pregando para pessoas que você já deve ter tido experiência com pessoas que estavam muito bem. Nossa, falei com fulano ontem. Como é que ele faleceu? Fazem 3 dias que eu perdi um amigo. 42 anos. Infarto fulminante. Se eu olhar para ele, você não dizia. Ele poderia ser um infarto fulminante. Sabe o que ele respondia para mim? Daqui a pouco eu frutifico. Não, tempo não, deixa eu ajeitar as coisas.
Não sabemos o momento que Deus vai chamar. Não sabemos o momento que a nossa senha vai ser chamada. Mas uma certeza nós temos que ter. Precisamos frutificar para o reino de Deus. Porque na hora que Ele me chamou, eu estou pronto. Na hora que Ele me chamou, meu passaporte está carimbado. Ah, pastor, então só se eu frutificar. Presta atenção. Quando você sabe o que tem que fazer e não faz, a Bíblia diz que nós pecamos. Mas quando você faz, se coloca à disposição, ainda que você não saiba fazer direito, como a uva, que é bonita, aquele cacho lindo, mas como uma figueira, Deus vai te honrar no mesmo jeito. Que sobre você vai vir a unção do Senhor, vai vir os dons do Espírito, e aí você vai começar a ter discernimento de tudo que é do reino de Deus. Não procure popularidade, procure sua identidade em Deus. 4. A identidade versus popularidade. O fruto que Deus quer. A figueira queria dar uva, mas Deus queria figo. O que Deus quer da sua vida é aquilo que você já tem dentro de você para poder dar para Ele. Você já nasceu com habilidade. Tem alguém aqui que é surdo? Também não vai ouvir, né? Tem alguém aqui que é mudo? Todos aqui falam e ouvem. Então Deus vai te usar assim. Mas se tivesse alguém surdo aqui, usaria os sinais para poder se comunicar e falar do grande amor de Deus. Você não vê lá o Pedro, que toda vez que faz roda, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus quer usar você da maneira que você é. Você não precisa ser uva para que Deus venha te usar. Deus quer te usar como figueira. Pastor, será que eu tenho condições? Nem se lance na mão dele. Faça igual a criança. Se você pegar uma criança, aqui é baixinho ainda, mas se você pegar uma criança e colocar em cima e falar assim, o pai vai embaixo, pula, a criança pula. Nós precisamos pular no colo desse pai e temos a certeza que ele vai segurar a gente nos braços. Precisamos colocar essa identidade em prática. Que pessoas olharem para a gente e falar, ali tem um cristão genuíno. Ali tem uma pessoa que leva a sério a palavra de Deus, que não brinca com as coisas de Deus, que não mistura o santo com o profano. Ali tem uma pessoa que faz frutificar o reino de Deus aqui nessa terra. Aleluia! A figueira queria dar uva, mas Deus queria figo. Muitos tentaram se encaixar no padrão ao redor. Mas Deus nos chama para sermos fiéis à nossa identidade. Não tenta se encaixar onde você não precisa de encaixe. Você é uma pedra perfeita, um encaixe perfeito no reino de Deus. Talvez você tenha se colocado nesse mundo como um... Como é que é o nome daquela que vai botando as peças? Quebra-cabeça. Talvez você tenha tentando se encaixar nesse quebra-cabeça desse mundo aí, com um quebra-cabeça de 1000 peças, e fala assim, que peça sou eu? Você é a peça escolhida pelo Senhor. E esse Deus é tão fantástico, que de repente você acha que você é uma peça assim, e Deus quer te encaixar no lugar do reino dele, ele vai ter exatamente um espaço assim. E se não tiver um espaço assim, pastor? Qual o ditado que esse mundo diz?
pau que nasce torto? Nunca. Na mão do carpinteiro verdadeiro, ele acerta para se encaixar corretamente aonde ele quer e começa a dar fruto da maneira que ele quer, na vida de quem ele quer, na vida daqueles que precisam, porque se nós não abrirmos a boca para pregar a palavra do Senhor, ele diz que as pedras clamarão. Aonde eu e você vamos perder o lugar com a pedra? Aleluia. Nós temos uma identidade em Cristo. Eu não aceito perder o lugar com a pedra. Quando Deus precisou, usou uma mula. E ele diz: se não tiver que pregue, vai usar as pedras. Não. Me use, Senhor. Eu tenho identidade no reino. Eu quero frutificar como uma figueira que o Senhor me plantou como figueira, eu vou dar figo. Me plantou para tomar conta da cantina, eu vou tomar conta da cantina, dando glória a Deus. Me plantou onde for, não é para mim. Eu não quero ser uva, não quero ser popular, eu quero dar figo, porque foi isso que Deus pediu de mim. Popularidade pode te dar palco, mas identidade te dá propósito. Aleluia. Ah, meu Deus. O palco é lindo, mas quando as luzes acabou o show, propósito não tem fim. Aleluia. Propósito não tem fim. E o melhor de tudo, que o nosso propósito ele é eterno. Você acha que começou e quando Jesus voltar terminou? Não! Aí que vai começar mais ainda, que vai ter mais ainda, porque nós vamos viver a eternidade com Ele, mostrando que o propósito que Ele deu para cada um de nós serviu para salvarmos muitas almas para o reino dele. Alabaçurianda, alabaçá. E é isso que nós temos que ter, essa felicidade de saber que Ele plantou no lugar certo. Deus me plantou no lugar certo. Ele me plantou no reino dele. Você não precisa parecer com os outros para ser usado por Deus. Você foi chamado para ser autêntico e não famoso. A fama, gente, não tem propósito nela. Quantos famosos vocês viram aí que acabou com a vida? Ganharam muito, perderam tudo. Com Jesus eu tenho um propósito. E esse propósito ninguém pode me tomar, porque é o conhecimento do reino. Esse propósito ninguém pode me tomar, porque é o conhecimento vindo dele. Eu vivo para ele. Eu sou dele. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. É o casamento perfeito. É a noiva sem mácula. E o noivo está voltando para buscar a sua noiva. Aleluia. Quinto, já estou caminhando para o final. Frutifique onde Deus te plantou. A figueira estava no meio da vinha, mas tinha um fruto diferente a oferecer. Mas pastor, nós lemos que a figueira não estava dando nada durante 3 anos e meio. Sim, a minha vida e a sua também não frutificava até vir um lavrador chamado Jesus Cristo. Ele te limpou, Ele te purificou, Ele está regando a sua vida, Ele está adubando a sua vida, para que agora você possa pegar e começar a dar este fruto que é necessário. Então eu preciso
Deus não precisa te tirar da onde você está para te usar. Ele vai te usar onde você está. Ah, eu preciso sair daqui, porque eu quero fazer isso. Ei! Coloque seus dons e talentos do reino. Ele vai te usar onde você está. Talvez seja no teu trabalho, na tua faculdade. De repente você nunca vai pegar um microfone para pregar, mas você vai falar lá com a sua vizinha, vai abrir a porta da sua casa para abrir uma BL lá, ou vai, se não for uma BL, vai escolher um dia, fala para o pastor Daniel, olha, BL não dá para fazer, mas eu vou liberar lá um dia, no mês tal, fazer uma ação de graça lá em casa, está chegando no final do ano, né, pastor? Olha, eu tenho tanto para agradecer esse Deus. Olha, dia tal, pastor, faz uma agenda lá em casa. Vai ser um culto de ação de graça. Você vai frutificar. Quantas pessoas que você não conhece? E a maneira mais fácil de você frutificar, chegar com um amigo que às vezes nem é crente, nem é cristão, falar assim: olha, eu tenho tanta coisa para agradecer a Deus, o que você fala de Deus? Né? Exceto para os ateus, mas você fala de Deus para qualquer outra pessoa e ela fala: não, eu creio em Deus. Beleza. O teu trabalho é só fazer isso, porque quem convence é o Espírito Santo. Depois que ela provar deste figo maravilhoso, ele vai falar assim: olha, que delícia, eu quero continuar comendo desse fruto, eu quero continuar recebendo essa palavra, eu quero saber de onde vem, de que maneira foi regado. E aí você começa a falar: olha, é Jesus que cuida da minha vida, é Jesus que me frutifica, é Jesus que faz a minha vida ser como ela é. Então você também começa a trazer novas árvores para serem plantadas no reino. E de repente, aonde ela está, tem lá também uma vinha. E talvez ela seja a primeira figueira, oh aleluia, a ser plantada lá no meio. E começa a dar também figo lá. Mas ela explica para ela que ela não precisa ser vinho, não precisa ser uva. Ela precisa ser figueira e continuar com a identidade também que Deus vai plantar nela. Sua diferença não é um erro. A sua diferença é a sua missão. Ah, não, eu vou falar de novo. A sua diferença não é um erro, a sua diferença é a sua missão. Cada um de nós temos a nossa missão. Cada um de nós entendemos, precisamos entender por que Deus me chamou. Por que Deus me chamou? Ah, Deus me chamou para poder ficar aqui só ouvindo a palavra e empolgando, sendo que eu ouvi a gordinha. Não. Deus te chamou para frutificar. Não lute contra o lugar onde Deus te plantou. Frutifique ali mesmo, com o que Deus colocou em você. A igreja de pé. Em João 15:2, a palavra diz assim: toda vara que em mim não dá fruto, ele corta e limpa, e toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vou repetir: toda vara que em mim não dá fruto, ele corta, limpa para que dê fruto, para que dê mais fruto. Deus está limpando pessoas aqui nessa noite, para que você venha sair daqui frutificando cada vez mais na sua vida. Permita que o Espírito Santo faça isso com você nesta noite. Deus está buscando fruto, não qualquer fruto, mas o fruto que Ele designou para dar. Ele designou para a vida de cada um de nós o fruto correto, o fruto que Ele quer que você
ter aqui nesta terra. Você pode até ser uma figueira no meio de videiras. Isso não é um erro, é uma missão divina. Oh, aleluia! Porque para este mundo tudo é brilho, tudo é popularidade. E quando nós trazemos um evangelho que contrasta com este mundo, eles chamam a gente de figueira, pode até chamar, mas eu sei qual é a qualidade do fruto que eu tenho que dar para Deus. Eu sei qual é a identidade que eu tenho em Deus. E eu sei qual o propósito desse frutificar na minha vida, neste mundo, para o reino de Deus. Mas será que você se pega pensando, eu não estou frutificando, eu estou frutificando, ou somente ocupando espaço? Pare de buscar se encaixar e comece a frutificar. Sua identidade de Deus é mais poderosa do que qualquer tentativa de se tornar igual a outros. Sua identidade de Deus é mais poderosa do que você tentar se encaixar como outros. Que a revelação do Espírito Santo através dessa palavra nesta noite possa fazer você refletir de hoje em diante e você ter a certeza que você tem uma identidade em Deus, que você está plantado no local correto, que você vai dar o fruto certo e que você tem uma identidade nele para frutificar neste mundo. Deus abençoe a sua vida.
dono da vinha já havia decidido cortar, mas o lavrador intercedeu para que fosse concedido mais um ano, e depois de um ano poderia voltar aí para encontrar. A Bíblia não diz se o lavrador voltou depois e viu se aquela figueira deu ou não fruto, mas deixou uma alerta para todos nós. Quem sabe você está aqui hoje, você já deu muito fruto, mas diante das circunstâncias você parou de dar fruto. Mas Deus trouxe hoje aqui com um propósito, fazer você gerar fruto novamente. A mensagem de hoje não é mensagem para pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Senta as luzes, por favor. A mensagem de hoje é para quem está plantado, mas não está gerando. Então eu vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu quero que você bote a mão no seu coração. Eu quero que você faça uma oração sincera com Deus nessa noite, porque não adianta a gente também dizer uma coisa para Deus e depois não fazermos aquilo que nós dissemos. Então só quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça e fale hoje sério com Deus. E diga para Ele: Senhor, eu estou plantado na vinha, só que eu sou diferente. Eu não consigo frutificar, mas eu quero a partir de hoje, Senhor, eu quero começar a dar frutos. Eu não quero mais ocupar um lugar e ser inútil. Ô Espírito Santo, me ajude a gerar fruto digno de arrependimento, porque eu não quero ser cortado, eu quero ser podado, Senhor, eu quero ser enxertado, porque eu quero dar mais e mais e mais frutos para a glória e louvor do Teu nome. Eu quero dar frutos no condomínio onde eu moro, na faculdade onde eu estudo, no meio da minha parentela, no meu trabalho, no meio dos vizinhos, por onde eu andar, eu quero dar frutificando, porque foi para isso que eu fui plantado na vida, para dar frutos, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Ah, Senhor, faça isso. Me ajude, me perdoe, ó Deus, o tempo em que eu não frutifiquei, porque eu quero a partir de hoje ser uma árvore frutífera para a glória e louvor